E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as grandes navegações. As navegações de países da Europa, sobretudo Portugal, mas também Espanha, Inglaterra, França. O primeiro foi Portugal, a gente vai ver isso aos poucos. Como é que começam essas grandes navegações? Durante toda a antiguidade, os europeus tinham uma ideia do mar tenebroso, de um mar que dava medo, que eles não tinham coragem de navegar longe, né, um pouco mais distante das costas ali da Europa. A Europa é toda recortada por mar e um dos lados da Europa, um dos litorais, é justamente o Oceano Atlântico, que atravessando chegaria na América, mas eles não tinham ideia disso. Os primeiros mapas mostravam apenas a Europa e é a partir disso que os navegantes se norteavam, que os navegantes se orientavam. Eles ficavam navegando ali em volta, mas houve uma necessidade de comércio, houve uma necessidade de conseguir outras mercadorias. Então a gente vai ver um pouquinho disso, de que forma que os portugueses vão saindo um pouquinho do litoral e vão se lançando aí ao mar aberto. Quando a gente ouve falar em grandes navegações, a gente vai logo pensando nesses instrumentos aqui, bússola, sextante, mapas, tudo que era preciso para navegar. Mas para a maioria das pessoas, navegar era preciso por outros motivos. Para quem não era marinheiro, navegar era importante por causa disso aqui, ó. Arroz, laranja, damasco, figos, pau-brasil, algodão e as famosas especiarias: cravo, canela, gengibre, pimenta e açúcar. Por mais incrível que possa parecer, as pessoas um dia se aventuraram no mar por causa de coisas hoje tão comuns pra gente, como a pimenta, por exemplo. E olha, os portugueses foram mestres em se aventurar pelo mar. Por que é que os portugueses foram mestres em se aventurar pelo mar? Eles tinham as chamadas condições favoráveis, né? Algumas coisas aí que existiam em Portugal e que fizeram com que eles fossem os pioneiros, os primeiros aí a se lançarem para as grandes navegações. O primeiro era a localização geográfica, né? Portugal tinha vistas para o mar, Portugal fica ali bem no litoral, bem na pontinha, ali oeste da Europa, então é claro que teria um acesso muito mais fácil para o mar. Também não é só isso, já tinha um governo centralizado, quer dizer, já havia um rei. Enquanto os reinos estavam se formando na Europa, Portugal foi um dos primeiros a se organizar como Estado moderno, e o rei apoiava a burguesia, apoiava o comércio, apoiava as navegações. Então, claro, ter um poder centralizado e uma posição privilegiada aí, de vista para o mar, ajudam, mas não é só isso. Também eles já tinham desenvolvido algumas técnicas náuticas e haviam inventado também já alguns aparelhos. Alguns deles aprenderam com os chineses, outros até com os asiáticos ou com os navegantes que de Gênova e Veneza não tinham parado de fazer comércio, então algumas duas cidades aí já tinham algum conhecimento de instrumentos como bússola, sextante, que a gente vai vendo aos poucos o que é isso. Então esse conjunto de coisas fez com que Portugal se lançasse primeiro às grandes navegações. Então qual é o mar tenebroso, né? Qual é o oceano que os portugueses se lançaram? É justamente o Oceano Atlântico. Esse aí é o mar que os portugueses atravessaram para chegar até o Brasil, o Oceano Atlântico. Você vai ver que esse oceano tem um papel muito importante para a época que nós estamos estudando. Os portugueses têm uma relação muito antiga com o mar, desde o século XII. E você sabe, o século XII é o período de tempo que vai do ano de 1101 até 1200. Desde aquela época, desde o século XII, os portugueses do litoral vivem como essas pessoas que estão trabalhando aqui, do comércio. No resto da Europa, a situação era diferente. A maioria da população vivia da agricultura, mas a atividade comercial começava a se expandir, principalmente entre as cidades italianas de Gênova e Veneza com os países do Oriente. Pela localização dessas cidades, dá para ver que elas já tinham uma grande vantagem no comércio por esse mar aqui, o Mar Mediterrâneo. É bom lembrar que nós estamos falando aqui do Ocidente. Então, se a gente for pensar mundo dividido pelo meio, com aquela linha de norte a sul que nós conhecemos hoje, que é o meridiano de Greenwich, há uma divisão do mundo onde do lado leste
a gente chama de Oriente e do lado Oeste, Ocidente. Nós vivemos no Ocidente, nós somos o mundo ocidental. A Europa também está nesse lado ocidental do mundo. Eles não tinham ainda um contato muito grande com o Oriente. Na verdade, há uma época que nós chamamos de eurocentrismo, onde a Europa é o centro das atenções, onde tudo acontece na Europa. Mas alguns povos, eles já tinham uma certa relação com os muçulmanos que viviam no Oriente. A gente vai ver que houveram guerras religiosas, cruzadas, mas havia também algumas rotas comerciais que já haviam sido abertas. Rotas por terra, não eram rotas marítimas ainda, rotas bem mais longas, bem difíceis de se percorrer, mas que eram já um primeiro contato de povos ocidentais com povos orientais. É claro que a boa situação geográfica ajuda muito, mas ela não é tudo. Os comerciantes de Gênova e Veneza tinham uma outra vantagem para fazer esse comércio: as boas relações com os povos do Oriente, principalmente através dos muçulmanos. Resumindo, por causa das suas relações e da sua localização geográfica, as cidades de Gênova e Veneza eram intermediárias de todo o comércio entre o Oriente e a Europa. E os lucros que os comerciantes italianos tinham eram enormes, porque eles compravam as mercadorias do Oriente por um preço e vendiam para o resto da Europa por um preço muito maior. Século XIII. O comércio começa a se expandir também no norte da Europa. No Mar do Norte e no Báltico, os navios vêm e vão de um ponto para o outro para apanhar peixe, madeira, peles e couros. O mais importante centro desse comércio é a região de Flandres. Pelo mapa da época, nós podemos ver as rotas ligando Flandres às cidades italianas do sul. Há uma enorme quantidade de artigos produzidos no norte que é negociada com os produtos do Oriente. O lugar onde isso acontece se chama Champagne, uma região localizada no Reino da França. Esse mar que você está vendo aí atrás de mim era a melhor saída para a Europa do século XIV. Lá, do outro lado do Oceano Atlântico, estava o melhor caminho entre o norte da Europa e as cidades italianas do sul. E no meio do caminho estava Portugal. Portugal se tornou a passagem obrigatória dos navios que iam e vinham entre o norte da Europa e o sul da Itália. Em outras palavras, o que estava acontecendo era o seguinte: o centro comercial da Europa estava se deslocando do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Portugal soube tirar vantagem dessa situação e já no século XV pôde partir por uma empreitada muito mais importante: a conquista de novas terras, novas fontes de comércio e para a exploração de novas riquezas. E aí vai começar, nesse período aí, uma coisa que os historiadores chamam de périplo africano. Ou seja, os povos europeus, os navegantes europeus, precisavam de caminhos para se chegar à Ásia, para se chegar no Oriente. Eles chamavam de as Índias, né? Não é apenas o país Índia que a gente conhece hoje, mas toda aquela parte oriental eles chamavam de Índias. E para se chegar às Índias era muito complicado para alguns países. Portugal, por exemplo, que estava lá no Atlântico, lá no litoral atlântico. Então, um dos caminhos, uma das alternativas que Portugal tinha era contornar a África. Então, esse caminho, né, de tentar chegar à Ásia, contornando a África, que é chamado de périplo africano. E Portugal começou a fazer isso. Um dos grandes feitos das grandes navegações aí é justamente a conquista da cidade de Ceuta. Ceuta é uma região ali bem no norte da África, ainda próximo da Europa, mas conquistar aquela região, já começar a ter contato com chefes africanos e fazer um pequeno comércio com aquela região, começa então, é considerado aí um marco das grandes navegações e o início do chamado périplo africano. Ceuta era um importante centro de comércio de mercadorias de luxo orientais e de produtos africanos, como o ouro e o marfim. Além disso, a conquista de Ceuta significava para os portugueses uma vitória contra os grandes inimigos dos cristãos naquela época, os árabes, também chamados de mouros. Derrotar os mouros em Ceuta significou glória para a Igreja Católica, terras e títulos para os nobres, poder para o rei de Portugal, fortuna para os burgueses. E para os marinheiros e soldados portugueses, a conquista de Ceuta significou a perspectiva de uma vida melhor e mais cheia de aventuras. Depois disso, os portugueses continuaram sua expansão por outros pontos da África. Os portugueses começaram sua expansão nas ilhas da Madeira e dos Açores.
O próximo alvo foi o litoral africano. Mas isso não quer dizer que os portugueses pretendiam conquistar a África. O que eles queriam era estabelecer relações comerciais com os chefes africanos para conseguir ouro, marfim e principalmente escravos. E assim eles foram se expandindo rumo ao sul da África. Olhe bem, aí está a África. Observe como pouco a pouco a chegada às Índias por via marítima foi se tornando possível. No ano de 1488, Bartolomeu Dias e os seus marinheiros conseguem contornar e vencer finalmente o Cabo das Tormentas. Que depois dessa, muda até de nome, vira Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, em 1498, a esquadra do navegador Vasco da Gama chega a Calicut. Calicut era um importante porto de especiarias controlado pelos muçulmanos. Estava então aberta uma nova rota para as Índias, mais rápida e mais barata. Para as cidades italianas e para o norte da Europa, começava a decadência. Para Portugal, era o início da fama, fortuna e poder. Mas fama, fortuna, poder não dependem só de sorte. Dependiam, naquela época, muito disso aqui. Dependiam de saber navegar. Sair pelos mares naqueles tempos era uma aventura tão complicada quanto ir para o espaço nos dias de hoje. Para que os portugueses conseguissem trazer as especiarias de volta a Portugal por esse caminho, eles tinham que sair daqui com tudo na mão. Tudo que eu digo está aqui. Os mapas, com as suas rotas de navegação. A bússola. O sextante. Para sair pelo mar, era preciso saber navegar. E saber navegar significava conhecer os instrumentos de navegação. Mas olha, não foram só os instrumentos de navegação e o espírito de aventura que ajudaram os portugueses a dominar o oceano. A participação do rei nesse processo foi muito importante. Montar uma esquadra exigia anos de preparação. Era preciso ter capital e capacidade para formar o pessoal técnico. Por isso, o comando desse processo tinha que ficar nas mãos do rei. Era comum que o próprio rei ficasse no porto esperando as caravelas que vinham da Índia e da África. Afinal de contas, ele precisava ver como andava o seu negócio. Então, até agora foram muitas informações, né? Desde o momento em que a Europa tinha medo de sair para o mar, chamava de mar oceano, de mar tenebroso, e até a necessidade de comércio, especiarias, passando por tudo isso. Vamos revisar isso bem rapidinho, né? Só relembrar alguns pontos importantes aí. Na teleaula de hoje, você viu que as rotas do comércio se desenvolveram na Europa no século XIII. E que com a crise das rotas tradicionais do comércio, Portugal soube aproveitar sua posição geográfica privilegiada para estabelecer uma nova rota de comércio até as Índias pelo Oceano Atlântico. Você também viu que para se aventurar no mar, era preciso conhecer e dominar as técnicas de navegação. E que o dinheiro para se fazer isso dependia do poder do rei. A coroa portuguesa foi a grande financiadora das navegações. Então é isso, né? Uma visão, eu acho que bem ampla e ilustrada das grandes navegações. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Hi guys, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz chuchu, que legal! Valeu, tchau, chuchu! É isso aí!